Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje nós vamos continuar falando dos metais. E para começar, nós vamos falar sobre o alumínio. O que o alumínio pode causar no nosso corpo? E ele é muito fácil de entrar. No nosso dia a dia, quando a gente fica desprovido de nutriente, a gente não consegue comer todos os nutrientes. E muitas vezes nós temos lá uma diminuição do zinco, do selênio, do cálcio, do magnésio. Eu não estou comendo as quantidades que eu deveria comer. E aí os metais eles vão entrando e é como se eles batessem na porta e encontrassem a porta aberta. Eu não tenho ali os meus soldados, os meus defensores. E com isso os metais vão entrando e provocando vários problemas de saúde. E muitos sintomas de saúde pode estar ligado com a entrada desses metais. Esses metais que estão provocando os sintomas de várias coisas que pode estar acontecendo no nosso corpo. E quando a gente soma isso à menopausa, que já tem uma queda hormonal, que já vem vários sintomas, e se eu estou com metal tóxico, eu exacerbo, eu aumento muito mais os riscos de doença e muitas coisas que pode estar somando aí com a menopausa, que é os metais. E aonde tem alumínio, Catarina? Então tem várias coisas que às vezes a gente nem se dá conta. Então, por exemplo, nos queijos, queijo é usado fosfato de alumínio, vai ter um pouquinho de alumínio lá. Farinha de trigo, vai ter também mais um pouquinho. No sal, aquelas panelas de alumínio que a gente faz a nossa alimentação. Embalagens de alumínio, aquele papel alumínio que a gente coloca lá, nossos alimentos para assar, desodorantes, com sais de alumínio. Além disso, os antiácidos, que é muito utilizado hoje, os filtros de cigarro, água potável no processo de purificação também vai um pouquinho de alumínio. Então, olha quanta coisa aí que tem de alumínio que a gente vai estar usando. E aí nós vamos colocando um pouquinho ali, um pouquinho aqui e nós vamos nos contaminando. Vamos imaginar que o nosso corpo é como se fosse um rio, passando ali o nosso sangue do dedão do pé ao fio do cabelo. E tá passando, só que ao longo da vida eu vou sujando esse rio. Eu vou jogando uma sujeirinha ali, uma sujeirinha aqui, e isso vai acontecendo com os metais. Eu vou jogando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e aí eu vou danificando. Chega uma hora que o copo transborda e começa a aparecer vários sintomas no nosso corpo. E quais são, Catarina, os sintomas que para eu perceber que tem alumínio aí no meu corpo, que o copo transbordou? Então são vários sintomas. Então, por exemplo, aquela diminuição da digestão proteica, aquela pessoa assim que começa a comer proteína e percebe assim que não digere, não tem, porque você diminui as enzimas que fazem esse processo digestivo. Então eu fico com uma diminuição desse processo, dessa digestão, aí das proteínas. Então eu como um pouquinho, estufa, dá aquela sensação ruim. Constipação, aquele intestino que eu já trabalhei, já coloquei fibra, água, já fiz um monte de coisa e nada de funcionar. Então pode ter alumínio, excesso de alumínio. Edema, aquele inchaço, aquela retenção de líquido. Eu vou dormir inchada, vou acordar inchada. Às vezes tipo como se fosse uma anorexia, sabe assim, sem vontade de comer, Então isso pode ser uma deficiência de alumínio. A fadiga, aquele cansaço que vem, que não é meu, Então
tem que pesquisar alumínio. Às vezes sentir náuseas, enjoada, dores, por exemplo, dores abdominais, é muito comum também, tá ligado com o alumínio, anemias, e também distúrbio no aprendizado. Por quê? Porque ele mexe muito na memória nossa. Então eu vou danificando a nossa memória, a nossa concentração, o nosso aprendizado. Fico com muito mais dificuldade em aprender, né? Diminuição, por exemplo, do selênio, do fósforo, e essa diminuição, então, fósforo a gente precisa muito para nossa parte cerebral. É muito comum o Alzheimer. Então, por exemplo, se eu tenho história na família de Alzheimer, eu preciso cuidar, porque se eu estou o tempo todo jogando coisinhas ali ricas em alumínio, eu vou acelerar o processo, vai piorar, né? Então a memória, a concentração está muito ligado com o alumínio. E ele faz também, ele vai deslocando vitaminas, minerais, nutrientes. Então ele desloca, por exemplo, o magnésio, o cálcio, e isso vai provocar o que? Uma desmineração óssea. Eu vou ter problemas ósseos aí. E uma diminuição das vitaminas. Então eu começo também a diminuir vitaminas, eu começo a ter problema, por exemplo, também hepáticos. Principalmente eu começo a mexer muito nas minhas enzimas hepáticas, e aí eu começo a ter problemas lá hepáticos. Então eu vou fazendo todo vários sintomas acontecendo, e o causador é o alumínio. Então é importante que a gente vá procurando assim limpar a máquina, né? Começar a armar estratégia para deixar de usar essas coisas com alumínio e trocando, porque um dia não dá nada. Agora vamos transportar isso todo dia, chegando um pouquinho ali, eu vou me contaminando, e isso vai gerar problemas e muitas doenças. Pode ser que seja um metal que foi acumulando, e aí o que aconteceu? O copo transbordou. Então vamos cuidar da nossa saúde. E nós temos também um outro metal que também é muito fácil de entrar no nosso corpo, que é o níquel. O níquel ele vai estar presente também nos alumínios em geral, nas margarinas, né? É muito comum ter os metais, bijuterias, agrotóxicos dos alimentos, e também ele vai provocar, por exemplo, muito cansaço, depressão, tá muito ligado com o níquel, marcas fundas ao redor da boca. Então eu vou também provocando aí uma série de sintomas. E para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho do chumbo. O chumbo ele tá presente em várias coisas, nas tintas, baterias, na gasolina, fígados, fígado em geral, né? Vegetais, enlatados, tinta de cabelo, cigarro, leite, vinhos, inseticidas, encanamentos de casas antigas, uísque e solo de água contaminada. E o que ele pode causar, Catarina? O chumbo ele pode causar várias coisas. Então ele pode deslocar também minerais, cálcio, ferro, cobre, zinco. Ele desloca, ele elimina do nosso corpo, ele tira do nosso corpo. Ele bloqueia várias enzimas que atuam lá na nossa hemoglobina. Então ele bloqueia, provocando problemas, por exemplo, anemias, problemas com ferro. Ele também vai diminuir a nossa glutationa, que é uma enzima super poderosa, antioxidante, que nos protege. E o aumento, ele leva também um aumento de risco de câncer, e pode causar também lesões lá no nosso fígado e rim. Dor abdominal, ele pode causar constipação, cefaleia, que é aquela dor de cabeça, irritabilidade, problemas endócrinos, muito comum, problemas na tireoide, problemas cardiovasculares,
Pode causar também diarreia, tremor, ansiedade, aquela pessoa muito ansiosa, gota, insônia, agitação, artrite. Pode alterar o nosso metabolismo do ferro, levando tanto a uma anemia ou um ferro muito aumentado. Então, olhe quantos sintomas que os metais podem estar causando. E como eu falei, muito fácil da gente estar se contaminando aí com esses metais. Então, o importante é a gente parar de sujar o rio e tirando esses alimentos, essas coisas que a gente está exposto e que é possível mudar para outras coisas, né? E trocando, por exemplo, no caso do alumínio, no lugar do papel de alumínio, colocar um papel de manteiga, escolher um desodorante que não tem alumínio. Então tem várias estratégias que a gente tem que parar. Não adianta eu armar estratégia para tirar, mas continuar sujando o meu rio. Então eu tenho que tirar e parar de sujar, para que eu deixe todos esses sintomas aí dormindo, que eles não apareçam. Tá bom? Então fica as dicas aí para vocês procurarem a se conhecer. Eu tinha um sintoma e, ou seja, esse sintoma eu nunca tive. De repente ele começou a aparecer. Então tem um causador. Então bora lá procurar e se conhecer para que fique tudo dormindo e não apareça. Fica as dicas aí para vocês. Beijo!